Muita gente sonha em fazer uma transição de carreira, seja porque está ganhando pouco na profissão atual, seja porque não gosta, não é feliz, eu me encaixo nesta categoria e também um pouco na primeira, então seja porque não é tão feliz ali, ou seja porque essa pessoa tem o sonho de empreender e ter um negócio próprio. Nesse vídeo eu vou te contar como que eu consegui fazer uma transição de carreira bem sucedida, como que eu deixei de ser enfermeira e me tornei designer e estrategista aos 35 anos, depois, dos 35 anos, e hoje, gente, ganho 10 vezes mais. Mas o vídeo não é sobre isso, mas eu quero trazer justamente essa outra perspectiva, porque eu mesma tinha muitas ressalvas com relação a isso. Antes de mais nada, eu acho importante ressaltar aqui que quando eu entrei na graduação, há muitos anos atrás, eu não tinha o sonho de ser enfermeira. Era outra época, gente, era outra, sabe? Era outra perspectiva. Naquela época, a gente achava que a faculdade era a única opção e assim, eu não estou em hipótese nenhuma aqui nesse vídeo, eu não quero que você pense isso, que eu estou incentivando você a não ir para a faculdade. Vamos supor que você está aí pensando, talvez você seja mais nova, de outra geração, eu não incentivo a não ir para a faculdade, porque eu tenho certeza que a faculdade me deu base de muita coisa que eu aplico hoje no meu trabalho. No entanto, hoje eu entendo que existem outras possibilidades, hoje a gente não se limita pela nossa graduação. Então hoje eu penso um pouco diferente. Se eu tivesse aí na casa dos meus 18, 20 anos, eu certamente ia trabalhar um pouco primeiro, me colocar no mercado de trabalho, testar coisas diferentes para entender quais são, as minhas habilidades, o meu comportamento no mercado de trabalho, o que eu gosto, o que eu não gosto, para aí sim optar por fazer uma faculdade. Então, eu nem sei se eu posso dizer que eu não gostava da enfermagem quando eu ingressei no curso. Eu não conhecia, eu não sabia nada. O que eu sabia era, eu tinha uma leve inclinação lá na escola por assuntos relacionados a ciências biológicas, à saúde, e aí optei por fazer enfermagem. E até trazendo um pouquinho dessa questão de limitação, hoje eu entendo que essa limitação do tipo, olha, eu não posso fazer sucesso se não for na minha graduação, isso está muito em mim. Hoje não mais. Mas eu levei muito tempo, eu trabalhei, gente, uma época em um serviço que me adoeceu, literalmente, eu fiquei doente porque eu não conseguia desistir. E hoje eu vejo que eu não desistia desse emprego porque eu tinha um ego gigante que falava pra mim que, nossa, se você desistir disso, você vai desistir de ser coordenadora, você vai desistir de um emprego na sua área. E que bobagem, né? Hoje eu vejo o quanto eu sou mais feliz, mais produtiva, mas enfim, bora falar sobre os pontos que me levaram a fazer uma transição de carreira bem sucedida. Eu listei, gente, 5 pontos, tinha vários, tá? Porque eu acho que é sempre uma soma de vários fatores. Mas eu listei aqui 5 pontos que eu tenho certeza que foram fundamentais para que eu conseguisse não só fazer uma transição de carreira, mas com que essa transição de carreira fosse muito bem sucedida. Por isso que eu coloquei a questão do valor, do faturamento lá no começo. Porque hoje eu ganho 10 vezes mais, até mais do que isso, do que eu ganhava como enfermeira. Então, olha só como a limitação estava aqui na minha cabeça. Não, eu só posso alcançar o máximo de potencial na minha área de graduação. E hoje isso não poderia ser menos verdade. Então, o primeiro ponto que definitivamente fez com que eu fizesse essa transição bem sucedida foi fazer do meu extra o meu principal. Eu não tô falando aqui, gente, de você chutar o pau da barraca, chutar o balde e falar assim, beleza, eu tô fazendo um extra aqui, então deixa eu já pedir demissão que eu vou fazer esse negócio dar certo. Para de ser doida! Não é sobre isso, é sobre mentalidade. Eu sempre tive uma veia empreendedora. Desde que eu me casei, eu fazia caixinha, gente, de MDF para casamento. Eu já fiz capinha de celular. Nossa, quem lembra? Se eu achar uma foto, eu vou colocar aqui. Quem lembra desse rolê? Tinha capinha de celular com miçanguinhas assim, e eu colava uma por uma, eu fazia isso para vender. Eu vendia, gente, carimbo com miçanga também, aqueles carimbos estilizados, né? Nossa, foi uma febre. Eu acho que nesse papo de mentalidade, o que eu posso trazer aqui de prático que eu fiz era que eu juntava
todo esse dinheiro para uma reserva financeira. E isso me leva ao ponto 2, justamente o que eu fiz, né? O segundo ponto foi ter uma reserva financeira. Porque, gente, o que tira nosso sono à noite? Conta para pagar, boleto. É verdade. Então, o que eu pensava? Enquanto, às vezes, a maioria das pessoas tende a achar que é negativo, caramba, eu tô super cansada, eu tô tendo que fazer um extra, eu pensava da seguinte forma: bom, eu quero que esse extra se torne o principal daqui a um tempo. Então, eu vou aproveitar que eu não preciso necessariamente desse dinheiro extra. Então, o que eu fazia? Eu juntava tudo para o meu negócio, seja para uma reserva financeira, seja para começar. Então, nessa época, eu comecei a investir em equipamento, comprei microfone, comprei computador, comprei câmera. Então, eu fui investindo aos poucos, investi em cursos, em conhecimento, em livro. Então, esse é o ponto. Eu investia esse dinheiro, eu não torrava ele de qualquer jeito. Eu investia em coisas que iam levar o meu negócio para um próximo nível. O terceiro ponto que me levou para essa transição foi focar no básico para ganhar experiência e tempo de aprimorar os meus processos. Calma que eu vou te explicar. Quando eu comecei como designer, eu foquei no simples. Eu não tinha tempo, gente. Então, eu não tinha tempo para pensar em página de venda, página de captura, identidade visual e um monte de coisa. Eu falei, bom, o que eu consigo entregar agora e oferecer, né, para criar uma carteira de serviços aqui? Então, eu criei pacotes simples de carrossel e post único. Era isso. E eu fiquei muito boa no processo. Então, eu melhorei a minha técnica. Eu cobrava muito pouco na época, mas tá tudo bem, porque eu tava começando. E lembra? Era um extra. Mas não um extra do tipo, não, faz de qualquer jeito. Eu nunca tive esse pensamento. Então, era, olha, é um extra, eu vou cobrar um valor justo, vou dar o meu melhor e vou, aos poucos, aqui nos bastidores, meu cliente nem precisa saber disso, mas eu tô aqui, ó, melhorando a qualidade do que eu tô entregando, melhorando os meus processos e aos poucos eu fui estudando para aumentar a minha esteira de serviço. Então, um erro que eu acho que as pessoas cometem é que elas querem começar e aí quer dar aquele, sabe, quer fazer tudo de uma vez só. É claro. E especialmente se você tá fazendo transição de carreira, você não vai conseguir. Então, eu acho que eu sou muito desse discurso do pouco é melhor do que nada. Mais vale você ser constante. Para pensar. Quem que tem resultado, gente? Quem não desiste. Para mim é isso. A pessoa que é constante, ela tá ali, ó. Como dizem aqui em Minas, no miudinho, entendeu? Ela tá ali. Ela vai ter sucesso no longo prazo, porque ela tá constante, ela tem disciplina, ela tem persistência, e isso me define muito. Eu acho que essa talvez seja a principal mensagem desse vídeo aqui pra vocês. Seja persistente, realista, é melhor pouco do que nada. Antes de falar os últimos 2 pontos, o que você vai fazer nesse vídeo? Você vai curtir, o que custa, gente? Não cai o dedinho, curte esse vídeo para que ele seja recomendado, para que mais pessoas que estejam nesse momento de transição consigam acessar esse conteúdo. Se você puder comentar o que você tá achando, eu vou ficar assim, mais feliz ainda. E se você compartilhar, meu Deus, vai me ajudar muito para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Então agora vamos para os 2 últimos itens que eu fiz para conseguir fazer essa transição de carreira bem sucedida. O quarto ponto aqui, eu me organizei ainda mais. E por que ainda mais? Porque quem me conhece, até pelos meus vídeos antigos aqui, a pessoa sabe que eu sou da organização. Esse foi o meu nicho inicial no Instagram, eu falava de organização pessoal. Então, naturalmente, eu já sou uma pessoa organizada. Mas nessa fase, eu me organizei ainda mais. O que isso significa na prática? Não tinha espaço para erros, vamos dizer assim, no meu planejamento. Eu tinha que executar tudo aquilo que eu estava colocando ali. Por isso que eu falei no ponto anterior de ser realista. Foi uma época, de certa forma, muito pesada, mas ao mesmo tempo foi realista, porque hoje eu olho para trás, eu vejo que foi desafiador, mas eu dei conta. Eu consegui passar aquele período, né? E eu acho que até mesmo por conta das estratégias que eu tô colocando aqui para vocês. Se você ainda não se planeja, me conta aqui nos comentários se você gostaria de algum tema assim, para trazer um vídeo sobre planejamento. Eu posso pensar em algo nesse sentido. Se você não faz planejamento, apenas comece. O
planejamento, ele vai te dar foco, ele vai te dar clareza. Então, todo domingo, como eu fazia antes, como eu faço ainda hoje, naquela época, com mais seriedade ainda, eu sempre me planejava e eu colocava ali os blocos de tempo que eu tinha. Então, se eu tinha, como eu era professora universitária na época, eu não dava aula à tarde, por exemplo, mas ainda assim eu tinha muitas atividades da universidade. Eu tinha que corrigir trabalho, ler prova, orientar aluno, corrigir trabalho, pesquisa, artigo, tinha um monte de demanda, que são as demandas invisíveis, né, que ninguém vê o professor fazendo, mas elas existem. Então eu defini os meus blocos de tempo e à noite, então eu lembro que era muito comum eu dar aula na universidade até 9, 9h30, 10 horas da noite. Aí eu ia comer alguma coisa, depois eu voltava, sentava no meu computador e ia fazer um bloco ali de 1, 2 horas de conteúdo, ou então de estudar alguma coisa de design, que na época, né, eu já estava com os meus clientes. Então essa organização, ela precisa existir. Se a gente não tem organização, a gente já começa errado. Porque eu só consegui ganhar muito bem depois disso, né, depois que eu assumi 100% o meu papel como designer e estrategista, por conta dessa organização. E por último, o último item dessa lista, eu defini um prazo limite. Gente, é igual casamento, quando você marca, chega. Se você não define um prazo limite para as coisas que você quer, para os objetivos que você está buscando, você vai só empurrando com a barriga, porque a gente é sem vergonha, você tá me entendendo? A gente vai ali, ó, não, deixa para depois, então a gente vai se sabotando, porque a gente tá no conforto, porque querendo ou não, eu sempre falo isso aqui e vou ressaltar isso antes de finalizar esse vídeo. Eu não tinha uma situação ruim, gente. Eu nunca passei fome, eu ganhava relativamente bem como enfermeira, mas eu estava extremamente infeliz. Sabe aquela sensação, e talvez você vai me entender, aquela sensação de chegar no domingo e de te dar assim, ó, um aperto no peito, um taquicardia, assim, de você saber que, caramba, amanhã eu tenho que ir para aquele lugar e eu não quero, eu não tô feliz lá, não é o meu lugar. Eu tinha isso, sabe, muito forte. Então, em um determinado ponto, o desconforto do conforto foi maior do que esse conforto de ter um salário garantido todos os meses. Todas essas estratégias que eu fiz aqui, somadas a colocar um prazo, então eu lembro que eu até consegui antes, eu lembro que o meu prazo era até final, posso estar errando a data aqui, tá, gente? Mas eu lembro que o meu prazo era até final de 2021 e eu consegui no começo, não tenho certeza, tá? Mas acho que foi isso, acho que foi no começo de 2021, depois de um ano eu dei baixa na minha carteira de enfermeira, porque eu ainda fiquei ali um tempo, né, com receio, eu falei, vai que, né, não dá certo, eu tenho que voltar. E aí, se eu não tô enganada, em janeiro de 2022, eu dei baixa oficialmente na minha carteira de enfermeira. Tá, Luana, mas como que eu defino um prazo limite? Então, ó, preste atenção aqui, que eu vou te dar uma regrinha, tá? Que eu utilizei, não é uma ciência exata, mas pode te ajudar, te dar um norte para quando que você vai definir esse prazo. Então, vamos pensar o seguinte, pensa quanto que você está fazendo hoje, imaginando que você já está ganhando um certo dinheiro com o teu trabalho extra, e até mesmo o seu salário atual. Então, pensa aí, quanto que você hoje, qual é o seu custo de vida atual? Então, gente, não é, eu preciso de 20 mil reais para viver. Não, o seu custo de vida, aquilo que você precisa para não passar fome, sabe? É o básico. Então, Luana, eu fiz as contas aqui, para pagar energia, internet, ter um mínimo de conforto aqui, ir no supermercado e tal, eu preciso de 5 mil reais por mês. Ok, o que você vai fazer? Você vai pegar isso, tem muita gente por aí que fala que uma boa reserva, ela contempla, né, 6 meses do seu custo de vida. Então, se a gente tem 5 meses, a gente tem 30 mil reais. Então, você precisa de ter 30 mil reais para você falar assim, ok, eu posso sair do meu emprego e agora fazer do meu extra o meu principal na prática. Você tem esse valor dos 30 mil. Aí você vai calcular quanto que você está fazendo do extra por mês e quanto que você consegue tirar do seu principal para engordar essa reserva. E aí você vai ter um prazo. Então, na época, o meu prazo foram 2 anos. Então, eu precisava de 2 anos, porque, gente, na época, eu cobrava 350 reais por um pacote. Então, não é muito dinheiro. Mas eu tinha aí, vamos colocar, uma cartela de 8 clientes, então eu estava faturando ali meus 2,5, 3, o que já era incrível, porque eu ganhava menos de 4 mil como professora. Isso que eu falei aqui da questão do valor vai te ajudar a definir esse prazo limite de uma forma mais
assertiva, talvez, de uma forma mais certeira. De novo, não é uma ciência exata, não é regra, foi algo que eu fiz para tentar chegar em um prazo que fosse mais realista. E cuidado, tá, gente, aqui, porque às vezes, se você não faz essa conta, você só define o prazo, porque você fala assim, eu assisti o vídeo da Luana, eu vou definir um prazo. Então, 6 meses. Por quê? Porque você tá pensando com a emoção. Você tá, seja por qual for o motivo, você tá surtada lá no teu emprego, e aí você fala, não, eu não aguento mais isso aqui, em 6 meses eu vou sair. Pode dar certo? Pode, mas cuidado para não definir essa meta para você, né, esse prazo, e isso não ser realista e você se frustrar e depois desistir de vez. Agora me conta aqui nos comentários, você tá passando por esse processo de transição? Como que tem sido para você? Conhece alguém que tem o sonho de fazer a transição? Encaminhe esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que as dicas que eu dei aqui vão ajudar. Um beijo, meu povo, e até semana que vem.